Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa outra aula, né, do módulo de informática aplicada. E hoje a gente vai continuar falando do Word, né? Lembrando que esse curso não é um curso de informática básica, ele é só um curso para que é aplicado na área, né, do curso de vocês. E aí a gente traz só algumas noções, perdão, algumas noções para que vocês consigam fazer a manipulação da ferramenta, ok? Na aula anterior eu deixei essa imagem, né, mostrando o editor de texto, no caso aqui o Word, tá bom? E aí na aula de hoje a gente fala sobre a configuração da guia parágrafo, né? Que é exatamente aquela configuração que a gente utiliza para fazer a adaptação da ABNT no nosso trabalho, né? Seja um artigo, seja uma monografia, seja uma tese de mestrado. Então, para tudo isso, a gente precisa fazer a configuração, né, do documento através da guia parágrafo. Isso também é aplicável dentro de alguns setores de empresa, principalmente naqueles que têm como objetivo criar cartas, memorandos, né, relatórios, isso aí também é útil, tá bom? E aí a maioria das pessoas não sabem qual aonde que altera, né, o espaçamento de linhas, ou não, às vezes não sabe nem para que é isso, né? Então, o espaçamento de linhas, né, entre linhas, ele está configurado aqui, ó. Quando você clica nessa setinha, ele desce um list box com alguns outros tipos de espaçamento. E o que é mais utilizado pela ABNT é o espaçamento de um e-mail, que aí ele vai estar caracterizado com o número 1,5, ok? Aqui no recuo, a gente tem um recuo especial, que ele fala que acontece na primeira linha. Esse recuo é aquele que a gente dá 2 dedos de margem a partir do início, né, da folha aqui da régua, tá? A partir de onde marca a régua aqui, ó, ele conta 2 dedinhos de margem e aí ele coloca o recuo na primeira linha. É igual como a gente fazia lá na primeira série, quando a gente foi fazer trabalho, né? Segunda, terceira, quarta série, que é a partir do início da linha do texto, deixar 2 dedos de margem, ok? O centralizar, o alinhamento centralizar, ele é o mesmo daquele que está disposto aqui na guia parágrafo, tá? Aqui na barra de menus. E aí a gente tem o centralizar, né? Que ele centraliza o texto. Tem o justificar, né, que justifica o texto deixando certinho as margens, e o alinhar à esquerda e à direita, tá bom? Depois disso, a gente tem os tipos de orientação, né? Orientação do documento. Isso está disponibilizado aqui no Word, nessa guia aqui, ó, na guia layout de página, tá? No grupo configurar páginas, bem aqui tem o nomezinho dele, ó. E aí, quando eu vou em orientação, eu tenho essa setinha aqui, eu tenho um list box, e aí ele deixa essas opções disponíveis, tá bom? Retrato, paisagem. Em alguns, né, computadores, vai estar horizontal e vertical, tá? Então tá valendo também. Só não digam que é orientação em pé e deitado, pelo amor de Deus, ok? Então, como é uma disciplina que é aplicada para o curso de vocês, vocês não vão dizer em pé e deitado, ou diz orientação retrato paisagem, né? Ou vertical e horizontal, tá bom? A gente tem que ter muito cuidado com isso aí, para que a gente consiga fazer as atividades sem ter nenhum problema. Uma outra coisa que a gente também utiliza muito, né, nessa área do curso de vocês é a questão da marca d'água, né?
A marca d'água é uma imagem, né, desbotada que fica no fundo da folha do documento de vocês, no caso aí do Word. E aí, ó, ele mostra aqui alguns exemplos, né, de marca d'água, onde esse primeiro exemplo ele mostra um exemplo de marca d'água, né, na diagonal, outro exemplo de marca d'água, né, centralizado no documento de vocês, um outro exemplo de marca d'água, onde ele já está aqui como rascunho e o outro rascunho. No caso, ele mostra só a questão de nomenclatura, tá? Porque a posição é a mesma, diagonal, né, e centralizado. E aí a gente tem as opções de colocar imagem, né, que quando você clica aqui na configuração, né, de marca d'água, ele deixa você colocar imagem, deixa você colocar outro tipo de nome, né, para sua marca d'água. Quando a gente clica aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse clicado no marca d'água e tivesse clicado no primeiro, ele ia aparecer esse nome que tá aqui. Esse nome ele já vem automático, tá? Então, se você quiser personalizar a sua marca d'água, você vem aqui em personalizar a marca d'água, ó. Deixa eu pegar essa outra canetinha aqui. Você vem aqui, ó. Opa. Deixa eu colocar de novo para vocês verificarem, para não ter erro. Ó, vem aqui em personalizar a marca d'água, tá bem aqui, ó. Tá? Personalizar a marca d'água. E aí, quando eu vou em personalizar a marca d'água, ele me aparece uma outra janela, uma outra ferramenta, e aí deixa que eu escolha entre colocar uma marca d'água de imagem e uma marca d'água de texto. Então, é muito intuitivo, vocês não vão ter erro, tá bom? Mas para encontrar a opção para inserir marca d'água, é que as pessoas têm dificuldade. Então, a marca d'água, ela se encontra aqui na guia Design, tá? No grupo Formatação do Documento, aqui na marca d'água, ok? Um outro exemplo que a gente utiliza muito, né, nas nossas atividades diárias, principalmente empresariais, para quem trabalha na área da administração, é a questão do cabeçalho do rodapé, né? Então, a opção de inserção de cabeçalho e rodapé fica na guia Inserir, na opção aqui em cima, ó, né, do grupo cabeçalho e rodapé, na opção cabeçalho para inserir cabeçalho, rodapé para inserir rodapé. Aqui eu coloquei um cabeçalho, ó, eu coloquei, né, a logo da instituição para que vocês possam ver. Nessa situação aqui, eu coloquei a marca d'água e quando eu coloquei a marca d'água, eu pedi para que ela ficasse alinhada à direita. Então, por isso que ela está desse lado direito. Se fosse para centralizar, eu colocaria o centralizar, que vocês sabem onde fica a opção aqui na página inicial, né? Na guia parágrafo, aí tem lá. Tem esses desenhinhos aqui lá, ó. Centralizar, né? Aí o justificar, que ele aparece tudo juntinho aqui, ó. Deixa eu até ajeitar aqui. Então, nós temos o justificar, que ele aparece assim, um embaixo do outro, bem retinho, como se a régua deixasse o texto organizado. O centralizar desse jeito aqui, com o texto um ponto abaixo do outro. E aí, o alinhar à esquerda, né, que ele tem esse desenho, e o alinhar à direita, que tem esse outro desenho. Então, a gente consegue ver aí a questão do alinhamento, tá? Então, foi por isso que eu deixei
a logo da instituição alinhada à direita, ok? Uma outra coisa que a gente deixou para essa aula foi a questão da autocorreção. O que seria a autocorreção? A autocorreção, ela seria uma forma de você corrigir textos que ficaram errados na hora da digitação, né, no seu documento. Então, imagina que você tem textos ou que você traz da internet ou que você copia de algum lugar e aí ele vem com letras, né, ou palavras sem acento ou erradas, né? Então, a gente usa muito a questão da ortografia aí nessa autocorreção, tá? Ele faz toda a busca das palavras que estão incorretas e aí ele mesmo muda para as palavras corretas. Eu não preciso fazer isso manualmente. A própria ferramenta me permite fazer essa alteração do documento, tá? E aí é só a gente selecionar, né? Seleciona todo o texto, imagina que aqui tá cheio de texto. Seleciona todo o texto, vem aqui na ortografia e gramática e aí ele faz, né, a autocorreção para vocês. Ele vai dizer que concluiu a autocorreção e aí vai sair. Professora, mas como é que a gente consegue identificar que está errado? Quando o nosso texto está errado, deixa eu apagar aqui. Imagina que eu vou escrever aqui a palavra arroz. Vou colocar arroz com S. Quando eu colocar, tá feio, né? Que horror! Pelo amor de Deus, vai aprender a escrever. Então, peraí, deixa eu só colocar aqui. É porque eu estou com problema com essa questão da ferramenta aqui. Mas eu já estou verificando uma outra ferramenta para estar fazendo a transmissão ao vivo direto da ferramenta, tá? Por enquanto ela não está disponível aqui no slide. Mas eu vou mudar isso daqui e aí para a próxima aula eu já vou fazer uma aula mais prática, só para vocês entenderem um pouquinho, né, da ferramenta, tanto da editor de texto quanto da planilha eletrônica quanto do software de apresentação. Isso eu estou falando de Word, Excel, PowerPoint, respectivamente, tá bom? Então, imagina que eu escrevi aqui a palavra arroz, né? E eu coloquei arroz com S. Quando eu escrever isso, o Word ele é inteligente. E aí ele vai dizer, ei, tem alguma coisa errada com essa palavra. E sabe como ele vai deixar identificado isso para vocês? Ele vai colocar um negocinho desse assim, ó, embaixo da palavra. Igual uma cobrinha, né? Vou mostrar isso para vocês quando eu arrumar a ferramenta para fazer a transmissão ao vivo direto da ferramenta, tá? No caso do Word. E aí ele deixando a amostra, então o documento vai ficar todo vermelhinho. Imagina que tem um outro aqui, outra palavra vermelha. Né? Tá errada. Outra palavra com sinalzinho vermelho bem aqui. A outra vermelhinha bem aqui. A outra. Então, quando eu faço isso, depois basta que eu faça a seleção, né, daquele meu texto, e aí eu vou direto aqui na opção, né, aqui de ortografia e gramática, que está disponível no grupo Revisão de Texto. E aí ele faz isso pra gente, tá? Ele faz essa correção, não precisa ficar alterando palavra por palavra, tá bom? Uma outra coisa que a gente utiliza aqui também na opção da revisão é a questão do contador de palavras, principalmente quando a gente vai utilizar em documentos que tem um quantitativo de caracteres, né, específico.
Então, quando eu tenho eu tenho que utilizar dessa função, basta que eu selecione, né, o meu texto e bem aqui embaixo, ó, ele vai colocar do lado da quantidade de páginas, né? Esse meu documento aqui, ele tem 9 páginas, eu estou trabalhando com a primeira só. Ele mostra bem aqui do lado o quantitativo de palavras. Então, aqui é possível ver, esse meu documento de 9 páginas tem 1.655 palavras, né? Então, a contagem de palavras ajuda a gente nessa situação. Por exemplo, vocês que estão fazendo curso técnico ou vocês que vão fazer graduação. E aí a gente tem aquela parte lá da monografia, né? E do artigo que tem o resumo. E o resumo ele só aceita até 250 caracteres, né? Então, isso é muito útil. Vocês conseguem fazer toda essa adaptação, ok? Agora chegou na parte da criação, né, de PDF no Word, tá bom? Essa parte de criação do PDF é muito simples. Lá no arquivo, que fica bem aqui no documento do Word, em arquivo, quando você vai pedir para salvar, ele te mostra essas opções aqui do seu lado esquerdo. E aí, se eu não quiser salvar ele como modelo do Word, eu quero criar um PDF, basta que eu clique aqui na opção exportar, tá? Nessa opção aqui, ó, exportar. E aí, quando eu clico nessa opção, ele vai me mostrar essa outra janela aqui, ó. Aqui nessa funcionalidade, eu consigo fazer a criação de um documento em PDF, tá? Então, clicando aqui no PDF, eu consigo salvar ele como PDF, né? Então, eu posso salvar ele como docx, eu posso salvar ele como PDF, e isso tudo é relacionado a você fazer a escolha, tá, do seu tipo de arquivo. Então, aqui no caso, a gente está fazendo a criação do PDF, né? Então, vai em arquivo, exportar, aí criar PDF. Quando ele criar o PDF, ele vai abrir essa janela para vocês. Essa janela pede que vocês identifiquem aonde que vocês vão salvar esse documento em PDF. Então, a gente tem várias opções, né? A gente pode salvar em N diretórios, né? Que são os arquivos. Eu posso salvar aqui na minha área de trabalho. Eu posso salvar no OneDrive, né? Que é o ambiente para guardar arquivos na nuvem. Eu posso salvar na pasta de documentos. Eu posso salvar na pasta do download. Eu posso salvar em qualquer lugar. E aí, quando eu peço para salvar em PDF, ele já me vem aqui, ó, configurado o tipo .pdf, tá? Quando eu quiser salvar, tá tudo identificado, já dei o nome, né, para o meu arquivo em PDF, basta que eu clique na opção publicar. Então, vamos lá. Quero fazer a alteração do meu documento agora para PDF. Vou na opção arquivo, seleciono a opção exportar, clico em exportar via PDF e aí ele me mostra essa outra janela. Nessa janela, eu vou escolher o diretório onde eu quero salvar o PDF, nomeio o meu PDF, no meu documento, e faço o clique no botão publicar. Depois que eu fiz isso, ele salva e aí você vai conseguir abrir o seu PDF desse jeito, ok? Então, aqui a gente viu a questão do PDF. Muitas pessoas têm dificuldade para fazer um documento do Word para o PDF. Agora, vocês do curso, né, dessa disciplina de informática aplicada, já sabem como fazer um PDF, tá? Isso é muito, muito, muito utilizado no nosso dia a dia, independente da função que a gente faça.
independente da onde a gente trabalha, a gente sempre vai precisar disso, ok? Por isso que eu deixei aí para que vocês tivessem uma melhor compreensão e que vocês já pudessem estar utilizando isso lá no curso de vocês, no trabalho de vocês ou no ambiente profissional de vocês, ok? Aí aqui de novo eu deixo as mesmas referências, né? Porque as referências elas não vão mudar, tá bom? Vai ser sempre a mesma coisa, porque são livros com N páginas, são livros bem grossos, né? Bem volumosos no sentido de conteúdo para esse tipo de curso. Então, as minhas referências sempre vão ser baseadas nessas pessoas aí, ok? Vamos verificar a questão da planilha eletrônica, algumas funcionalidades, tá, da planilha. Mais uma vez eu lembro que isso não é um curso de informática básica, porque se fosse um curso de informática básica, nós teríamos que fazer tudo desde o começo. Então, se você não tem um cursinho de informática básica, procura lá as meninas da instituição, faz a matrícula no curso de informática básica e aí a gente se encontra no curso de informática básica, ok? Muito obrigada. Vou deixar a atividade para vocês lá na ferramenta, tá? Baseado nessa questão de PDF, conhecendo o Word, tá bom? Para que vocês possam fazer, ok? Muito obrigada. Até a próxima aula.